Olá! Hoje você vai assistir ao Casa Master Especial Artes Plásticas, com os artistas Miguel dos Santos, Tito Lobo e Zelo Visconti. Oferecimento Bom Tempo, Grupo Espaço A, Oca Revestimentos, Todeschini, Trianon Iluminação. O esmero de uma técnica singular de modelagem e decoração está presente desde uma pequena peça de arte até totens que chegam a medir 3 metros de altura. Vamos conhecer agora um pouco da trajetória desse versátil artista pernambucano, Miguel dos Santos. Bem. Parabéns pelo Bom, trabalho. Daniela, tudo bem. Vamos dar uma volta, conhecer aqui o seu jardim? Vamos lá? Fala pra mim, Miguel, como é que tudo começou? Como é que a arte começou na tua vida? Vamos caminhar um pouco aqui, você vai me contando. A partir de que idade você se descobriu artista? O artista nasce, né? Então, as duas famílias, materna e paterna, são famílias de artistas. Geneticamente eu não tive escapatória, eu vim programado para fazer arte e aos 4 anos a arte começou a surgir, né? Assim, eu nasci em Caruaru, tive a sorte de, aos 4 anos já ia à feira com meu avô e via 2 vezes por semana, quartas e sábados, o tabuleiro do mestre Vitalino, o mestre, né? O Vitalino mesmo. Um tabuleiro e com as suas criações lá. Agora, para uma criança de sensibilidade e numa feira de Caruaru ver um tabuleiro de Vitalino iluminado, sol do Nordeste, bois, cabras e cavalos e tudo, é uma coisa fabulosa, né? E como eu já estava, acredito, aparelhado para fazer, eu vi com todos os olhos aquilo ali. Eu vi com gulodice mesmo. E a minha base, o meu ponto de partida foi, graças a Deus, Vitalino Pereira dos Santos. Qual que seria, digamos assim, a sua relação com a arte em relação ao Aleijadinho e ao seu pai também, no caso? A nossa arte ela tem um lado que já veio pronto, que é o lado arquetípico. É um lado que foi detectado por alguns historiadores como Clarivaldo Prado Valadares, que são pedaços ou essências de algumas culturas do norte da África que já veio pelo DNA. Isso aí, a minha arte, o eixo da arte é arte negra, né? E quando eu nasci, que abri os olhos para o mundo com o Aleijadinho e conheci o Vitalino e conheci o Aleijadinho através de informações culturais. Em seguida fui estudar o Aleijadinho em Minas. Eu vi que esse tripé, ou seja, os arquétipos africanos, mais a arte popular brasileira no Vitalino, mais a arte erudita do Aleijadinho seria o tripé da minha arte. E me fala, a grande homenagem que o artista Miguel dos Santos fez ao grande escritor ariano, temos aqui na nossa cidade, né, como prova viva lá na praça, lá no final, bem perto já ali da Lagoa, e descreve o que é que se passou, né, desde da elaboração prévia, da ideia, como é que se deu essa ideia de fazer ali aquela homenagem, que aquilo ali na verdade remete a uma grande obra de Ariano, né? Veja, a arte tem seus mistérios. 3 anos antes de se falar qualquer coisa sobre aquele monumento, eu tinha sonhos sucessivos
eu me via sentado na calçada de onde foi a Mesbla, que hoje é Sim, uma loja, né? Eu me via no sonho sentado como Vitalino em Caruaru, sentado num tamborete e um tabuleirozinho de cerâmicas, boizinhos e etc. Aí quando eu acordava, eu disse, poxa, eu vou ter que ir para ali mesmo, Não, nada me envergonha, você está sentado numa calçada vendendo arte, vendendo seu produto, é uma honra para qualquer artista. Tenho que mostrar. Vitalino fez, né? Tenho que mostrar isso. Mas, poxa, bom, se for para o bem da arte, lá eu estarei sentado no... Como já diria Milton, né? O artista tem que ir aonde o povo está. Né? Exatamente, Aí, se for, eu vou... Ponho o tamborete, o tabuleiro e vou lá vender o meu trabalho. Quando o doutor Manuel Jaime, o médico gastro, chegou no ateliê e botava a mão no queixo assim, e dizia assim, essa cidade está precisando de uma grande escultura. E eu olhar, eu ouvi aquilo, a cidade está precisando de uma grande escultura. E a criação em si foi um presente nosso para a cidade. Pelo fato de a cidade nos aturar mais de 50 anos, nós devolvemos alguma coisa à cidade, que foi aquele monumento. Quando ela se aprontou, eu vi que realmente a Pedra do Reino é um grande tabuleiro de cerâmica. Então, aqueles sonhos sucessivos, aquele menino vendendo cerâmica ali sentado na calçada, ele era real. Então, a arte tem um tom profético, ela rompe com limites de tempo e espaço, ela anuncia um tempo novo. E aí, durante a montagem, um dos engenheiros da prefeitura disse, num determinado momento, que ele vendo a cidade sendo transformada a partir de um monumento de 8,5 metros. Né? Um totem, né? Um totem, né? Aí ele disse, e sabe de uma coisa, nunca mais essa cidade será a mesma. E eu acho que ele estava certo. Olha aí. Ela transformou tudo, porque ali é o cartão postal da cidade eleito pelo povo. E a oportunidade que nós tivemos ali foi de acrescentar beleza à face da cidade, que bem merece. Sem falar na própria cultura do nosso estado. Exatamente. Aí vem o que é Ariano, porque nós nos acompanhamos há mais de 40 anos. Ariano me pegou adolescente e nos acompanhamos. Durante esse período todo eu casei algumas vezes, mas sempre ligado a Ariano. Né? E o que aconteceu? Eu tenho uma intimidade enorme com a obra dele, com a pessoa dele. E o monumento em si, ele é simplesmente um vocabulário de formas de uma caravana que entra em Itaperoá no livro A Pedra do Reino. Ele é só isso, aquilo é só isso. Gaviões, né, os carcarás, lobos-guarais, que tem o monumento, ele faz uma homenagem a animais em extinção, né? O lobo-guará, cascavel, o próprio gavião. E aquela caravana que entra em Itaperoá, que transforma Itaperoá, transforma a Paraíba, o Nordeste, o Brasil e o mundo. Que é uma coisa da inventiva brasileira, né? Vista num só totem, né? E fizemos questão de plantar aqueles cactos ao redor, porque é um pouco da paisagem de Itaperoá. A vegetação típica, né? E também um elemento que guarda a escultura, né? Fica difícil chegar a tocar nela, né? Com aqueles espinhos, quando entra, dói na alma. Observamos, inclusive, esses detalhes aqui também, na sua residência. Sim, exatamente, né? Exatamente. Fala pra mim, Miguel, em relação ao que a gente visualiza aqui na tua casa, essas peças belíssimas, falamos da cerâmica, né? Você acabou de citar a cerâmica, mas não só a cerâmica, né? Também tem um outro tipo de arte aí, tem um outro tipo de base, né, que a gente observa, que você trabalha com ela. Temos aí a pedra-sabão. Mármore, Carrara, madeira e pintura, né? Eu costumo dizer que para nós, os artistas, o artista genuíno, né? Aquele que foi eleito, escolhido pela arte, né? Existe dentro de si uma região mágica onde mora nessa região uma só obra de arte, composta de todas as formas e feitas de material nenhum. A materialização, o material que o artista escolhe para dar forma àquele sagrado, aquele conteúdo sagrado, é uma forma de tirar do sagrado para o profano
entregar ao mundo, né, aquilo que só ele via, só ele pressentia. E na medida que você puxa e diz, essa vai ser mármore, essa vai ser cerâmica, essa vai ser madeira, essa vai ser pedra-sabão, vai ser desenho, pintura, né, e são formas de materializar, né, o conteúdo que é a alma humana, né, manifestada através da arte. A arte digital, diferente também do que a gente aguarda e espera, a gente não chega aqui imaginando que existe arte digital. Para minha surpresa, ao chegar, a gente conversava, gente, e aí descobri que o Miguel ele está bem envolvido com a tecnologia, com a arte digital. Então eu te pergunto, quando começou essa ideia da arte digital nessa carreira, durante esse tempo todo aí que você trabalha? Isso vem há muito tempo já, há uns 10 anos que a gente vem fazendo alguma coisa e vamos, já eu acredito, talvez até 2013 já lancemos alguma coisa, mesmo assim, alguma coisa a nível de porque se nós temos uma obra cerâmica, uma obra de pintura, uma obra de escultura, então nós não podemos lançar experimentos vagos, né? Tem que ser uma obra definida. Eu não saberia fazer outra coisa a não ser arte. Maravilha. Vim programado para isso e o prêmio para mim hoje é poder criar. Qual mensagem que Miguel pode deixar hoje para quem está começando, que encontra dificuldade, há muito tempo você trabalha com arte, escultura de forma geral, arte de forma geral, mas para quem realmente tem dificuldade de viver da arte aqui na nossa cidade principalmente, qual o recado deixar aí para o pessoal que está em casa? Não se iludir com sucesso comercial. Né? Buscar sempre o êxito. Né? Então nós temos em Machado de Assis um exemplo de êxito. Temos em outros escritores, que não vale nem a pena a gente citar, um exemplo de sucesso. Né? Agora, dar-se por inteiro. Né? Oscar Niemeyer trabalhava de domingo a domingo. Né? Ele alegava que... por que o senhor trabalha tanto? Porque a família é grande. Né? Mas eu me descubro num domingo de manhã, eu estou lá, de domingo a domingo. Domingo de manhã, poxa, eu tenho que ir no ateliê porque eu acho que deixei uma janela aberta. Nada, é o pretexto para você voltar ao ateliê e poder sentir o cheiro dos materiais e tudo. Então, é dedicação. O elemento que está na base da grande arte é servidão, é caridade, generosidade, doação. Entrega. Entrega total. Sem isso, não adianta. Sabe? Não adianta porque você dar-se por inteiro para ver o que é que vem daí. Mas vale a pena porque a arte é uma força no sentido de alimentar e renovar as esperanças da humanidade. Ela serve para isso. Nós conversamos com o artista plástico que já reside há muitos anos aqui na Paraíba, é pernambucano, mas já paraibano de coração. Paraibano de Caruaru. Paraibano de Caruaru. Olha aí, só corrigindo, que fica muito claro. Miguel dos Santos. Nós conversamos com ele, foi um prazer, Miguel, tê-lo aqui no Casa Master. Seja bem-vindo. Todo nosso. Ser brasileiro de sangue ou de coração, ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados, gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares, Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras, Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção Identidade, apaixonante como Brasil. São galos, bois, pássaros, pescadores, reis, rainhas. Enfim, detalhes pincelados pelo artista em meio à bela policromia presente em suas telas. Vamos agora bater um papo com ele, Tito Lobo. Tudo bom, Tito? Tudo. Prazer, muito bem-vindo ao Casa Master. Nossa. Tito, ao observar a tua arte, a gente percebe uma importância mais acentuada com detalhes mínimos. Você se preocupa bastante com isso, né? Na realidade, o meu forte são os detalhes, né? O floral e é tudo muito puxado pela cultura popular brasileira, em especial a paraibana, que eu sou daqui, lógico, né?
e que o importante é você criar uma certa ousadia, né? Ser muito eficiente nas cores e não criar timidez em cima dela, né? E isso aí você não tem nem um pouco. Não, de forma alguma. Você é tem que ousado trabalhar em mesmo. cima disso aí, porque o artista vive da inspiração, dos sonhos, E da é a tua realidade. marca, né, na verdade? É lógico, tem que estar bem com a vida para acontecer tudo isso e ser feito Olha aí. bem bacana. Muito bem. Na tua opinião, o que é que reflete, através da tua pintura, a realidade do mundo atual? O mundo sempre está em transmigração, né? Mudanças de fases, sabe? As pessoas sempre estão mudando, a cultura sempre muda, sempre inventam N coisas em cima da cultura e tal. E às vezes foge do lado real, né? Mas eu acho assim, eu trabalho muito com pesquisa. E o importante é você trabalhar em cima da pesquisa, porque a pesquisa é uma coisa real. Não é uma coisa criada pelo homem, não é um mito. Então eu trabalho muito em cima disso aí, da pesquisa, e valorizo muito o lado antigo, essa coisa. O antigo é sempre belo, entendendo? Então eu trabalho muito em cima disso aí, porque na realidade você começa, sabe, lapidar o passado, que é uma coisa sua. Se você trabalha através de pesquisa, você está alimentando e fortalecendo a cultura. O conhecimento, Entendeu? né? O conhecimento, lógico, e a história da vida em si, Sim. de uma maneira então real. a tua obra, além de contemporânea, também tem um pouco de clássico. Tem que haver clássico, tem que haver uma melodia divina para você interferir nas pessoas. Verdade. E as pessoas se alimentar daquilo que é bom. Então a sua arte aí é cultura pura. Viva, tem que ser. É isso aí. Então agora, aproveitando a deixa, né, quando você fala aí dos antepassados, da história, um exemplo disso é que você estampou aqui nas paredes do nosso estúdio uma bela obra de arte, né, cujo título é justamente A Rainha do Egito, né? Então, belíssima obra iluminada aqui, a gente tem tons maravilhosos de amarelo, laranja. Conta pra gente como foi imaginar, idealizar essa obra aqui pro Casa Master. Eu sempre trabalho em harmonia. Eu me acordo muito cedo e eu produzo muito mais assim de madrugada e tal. E 24 horas trabalhando, eu não paro. Não para. Não, porque eu vivo disso, eu adoro. É meu alimento, a arte é meu alimento. Sem a arte eu não existia. A gente vive do sonho. Quando a gente para de sonhar, a gente fica morto. Então, a harmonia, eu trabalhei assim, é muito interessante, que eu trabalhei As Mulheres do Egito, um trabalho muito interessante e foi inspirado numa exposição que eu fiz em Portugal. Mas eu peguei, desenhei, fiz o esboço e disse, não, um dia eu vou utilizar e vou começar a pintar em cima do amarelo. Também foi uma Porque o pesquisa, amarelo, né? É lógico, pesquisa. Porque o amarelo, na realidade, é o ouro. Então, a mulher é o quê? É o ouro. Então, eu fiz o quê? Resto de tinta, que isso não justifica o conteúdo da razão que eu criei em cima dele, né? Certo. Mas eu peguei, utilizei algumas tintas amarelas que eu não estava usando e comecei Sobras, a trabalhar né? em cima disso aí. E fiz esse degradê especial, mas assim, assim, rico, porque o amarelo é uma coisa viva, é o sol, né? A natureza viva. Luminosidade. É, luminosidade. Então é isso, a pesquisa é o forte, é o meu forte. E o trabalho em cima da mulher é muito mais, porque eu fiz o trabalho daquelas mulheres do pescoção, né, da tribo de Karen, na cidade do Porto, e foi muito interessante a exposição, no Palácio de Cristal. E daí eu fui criando essas coisas todo dia. Esse efeito aqui, eu até agradeço, porque é um espaço, não para mim, mas para vários e vários artistas. Adoramos. Entendendo? É muito interessante. E eu acho que isso aí é que está precisando. A gente precisa amadurecer. Eu acho que o efeito, tá entendendo, da divulgação da arte na Paraíba precisa ser amadurecida, ser lapidada, sabe? Ser levada a sério. Mais reconhecida. Ser levada a sério, porque a arte, tá entendendo? Você transforma as pessoas e é uma maneira de você criar o quê? Um leque de cidadania. Verdade. Então tem que haver isso. Tem um que poder haver. transformador. E isso aí, o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Não só para o artista, mas sim como um todo, sabe? É cidadania. Sabe, é educação, é cultura, e isso é bacana. Ai, que isso bom, vale a Tito. pena e está de parabéns. E aqui a gente faz questão mesmo de provar a todo mundo que está em casa que a arte, ela pode ser sim também uma forma de cidadania, da gente poder se expressar, né, e de adquirir conhecimento, como você acabou de falar. Lógico. Vamos comentar algumas coisas aqui Vamos. que eu tenho em minha frente, que são belíssimas, por sinal, que é um pouco de cada obra aí das últimas realizadas. Fala aí um pouco sobre essa. Pronto, esse trabalho é muito interessante. Esse trabalho é um abstrato, eu fiz o abstrato e depois eu disse, não, eu vou modificar esse trabalho. Geralmente, a maioria dos abstratos eu modifiquei.
Ah, Eu é? fiz o abstrato e disse, não, porque assim, veja bem, a arte, a obra, a minha obra, a pintura em si, cada obra que eu crio é um filho. Tá. Entendendo? Então eu absorvo assim como um filho. Então eu tenho um cuidado imenso. Para vender uma obra, ou sabe, comercializar uma obra, eu tenho que saber para onde a obra vai, porque eu quero perseguir ela. Você como é que está o acompanha, estado dela. você como é que tá o rastreia estado dela. a Porque obra. a obra para mim é como um filho. Eu queria ter condições, dinheiro para comprar todas as obras que eu já pintei. Eu compraria. Gostei. Então, a maioria das minhas obras, eu pinto um abstrato. Aí depois eu digo, eu não gostei. Aí eu faço um desenho, faço uma arte em cima Você dela. modifica Já tudo. modifica. Que bacana, É. que legal. Isso aí foi uma época boa, danada, foi uns abstratos que eu fiz. Foi uma exposição. Foi uma série. Foi assim, porque assim, eu fui curador da Mostra Brasil no Porto em 2008 e em 2010 também. Mas em 2008 o espaço era 1.400 e poucos metros quadrados, Enorme. no Palácio de Cristal. É um palácio belíssimo na cidade do Porto, em Portugal. Tá. E eu fiz essa exposição lá. Então tinha poucos quadros, muito figurativo. E figurativo é muito detalhe, você passa muito tempo trabalhando em cima disso aí. Porque é pesquisa e você vai trabalhando as Aperfeiçoando alegorias, aquilo, né? sim. E aí eu disse, não, eu vou fazer abstrato. Aí, para procurar segurar os espaços. Engana-se quem Aí pensa que abstrato é tão aí eu fácil meti assim, o hein? espaço. Minha irmã, Nada de fácil. Quase que eu me acabava, quase que eu enlouquecia. Porque abstrato tem que ter harmonia das cores, você tem que pintar rápido, raciocínio lógico e rápido. Um exemplo disso, os Aí bois. saiu o boi, galos, né? O que é que você pensou aí na hora do boi? Tem algo a ver com a cultura Não, também é assim, brasileira? eu tenho meus avós, por parte de mãe, eles eram do Maranhão. Então eu trabalhei em cima disso aí. Eu disse, eu vou trabalhar o Bumba Meu Boi, que é do Maranhão. Não é de folclore. Parintins, não é nada disso. Tá. Tá entendendo? Não. Aí então é do Maranhão. Então eu comecei a trabalhar em cima pesquisei em cima do boi, o maracatu. Então tem e tal. vários Aí diferentes. foi, é tanto que eu sou mais conhecido na Europa, mais pelo Tito, que pinta Bumba Pela Meu Boi. figura do boi. É, a figura do boi. Interessante. E a figura do galo, que é justamente o galo de Campina, o galo da Madrugada, e o galo de Barcelos, a cidade uma cidade pequena lá de Portugal. Tá. Tito, você concorda que tanto para quem faz a obra de arte, cria a obra de arte, e tanto para quem também consome essa obra de arte, é uma válvula de escape você adquirir um Olha, produto como esse seu? Veja bem, o que eu acho interessante, que as pessoas precisam aprender e precisam também... É uma questão de cultura, mas eu acho que a gente está, sabe, engateando Tá e no vai caminho. conseguir. Ó, eu vou adquirir uma obra de arte. Aí eu chego, olho para a obra de arte, aí chega um arquiteto ou um galerista que vem assim, essa obra não, porque essa e tal. Peraí, você que vai adquirir, você que vai amar aquela obra vai servir de comportamento intelectual e social para você ficar conversando. Interagir com as pessoas, tomando um bom vinho, tá entendendo? E eu acho que é isso. A arte é uma maneira de você unificar as coisas, de criar meios intelectuais para, sabe, confundir Sim. e questionar as pessoas. E de tudo Entendeu? isso que já aconteceu de exposições, qual a exposição aquela mais marcante, inesquecível de todas? Olha, foram tantas, mas Foram muitas, né? uma das foi na Casa do Brasil em Madrid. Foi muito interessante. Muitas exposições fora do Foi, país, né? Tito? muito, já andei muito, tanto que hoje eu tenho medo de viajar, mas... Por baixo, assim, quantas mais ou menos você já fez? Não, eu acho assim, só em Portugal eu acho que foram umas 19. Nossa, Em Portugal, muita né? coisa. Eu sou muito conhecido. Em Madrid, Graças então, foi a Deus. inesquecível. Não, em Madrid foram umas 2. Foram poucas. Agora teve Tóquio, Japão, Austrália e tal. Ai, gente, e o mundo. premiações, né, que eu já ganhei. Então, assim, eu corro muito. Eu corro muito atrás das coisas. E quando eu decidi, a primeira vez que eu fui a Portugal, foi um grupo de artistas, 26 artistas, uma coisa assim. E o pessoal disse, eu vou tomar vinho lá, não, eu vou tomar vinho. Aí eu fui com o meu currículo e tal, disse, vamos tomar vinho? Eu disse, não, comemorar depois, porque o meu interesse é o retorno. E é tanto que eu retornei e hoje eu continuo. E hoje eles me chamam para ser curador da mostras e tal. Então é Maravilha, bacana, é que bom, gostoso. que bom. É gostoso você ser reconhecido de forma assim, não rejeitado, não ser rejeitado. Mas assim, você adquirir, você começar a trabalhar, tá entendendo? Você começar a produzir e você criar um elo entre a arte, o cidadão e o bom profissional. Porque você não pode ser só um bom profissional, você tem que ser bom profissional e tem que ser bom caráter.
para você conseguir todo esse leque de amizade, essa coisa toda. Tá, muito bem. Quem quiser entrar em contato, conhecer melhor o teu trabalho, eu sei que você também tem direitos autorais aí pelo mundo afora, né, das suas obras. E aí, quem quiser conhecer, ou tirar alguma dúvida, ou encomendar alguma tela, pode falar contigo através de que contato? Eu tenho um site, titolobo.com.br, e geralmente eu não comercializo minhas obras. Geralmente não, porque na realidade eu prefiro comercializar uma obra e acompanhar o estado físico dela, entendendo? Porque a obra é como um filho. Então, eu vendo muito direito de imagem. Então vamos. Mas quem quiser, Vamos torcer. titolobo.com.br. Vamos torcer para que ele mude de ideia em breve, né, gente? Foi um prazer, Tito, conversar contigo. E muito obrigada mais uma vez pela belíssima obra aqui nas paredes do nosso estúdio Casa Master. Pois é, obrigado também. Espero continuar com esse belíssimo trabalho de vocês de socialização. Muito obrigada. Tudo de bom. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como o Brasil. O artista plástico Zé Visconti especializou-se em colagem sobre tela, fazendo uso dos mais variados tipos de materiais: juta, papel reciclado, tecido, tinta acrílica, guache e sua marca registrada, o guardanapo. O Casa Master foi até o ateliê do artista e conheceu de perto o universo de Zé Visconti. Confira a matéria. Comecei com lápis, grafite e guache, brincando com papel, rabiscando. Nunca fui de rabiscar em parede, nem fora. Eu acho que o meu trabalho foi sempre muito educado e muito comportado nesse sentido. A minha ousadia apareceu muito mais tarde, quando eu descobri a colagem sobre tela. Isso foi em 92, com essas minhas viagens para os Estados Unidos e para a Europa e para o Japão. Eu vi que a colagem era um trabalho respeitado. Aquela coisa do meu medo de criança, de fazer alguma coisa errada, porque meus primos faziam tudo certo, então eu sempre procurei fazer uma coisa que não agredisse as pessoas, né? Que me viesse para o bem, e não me machucasse. Sou de uma família bem assim agitada em termos de arte. Minhas tias cantavam, minha mãe dançava, recitava. Minha casa era assim um mundo de fantasia, como se eu estivesse na Disney. Isso no Rio de Janeiro, e Bom Sucesso. Então, desde pequeno, eu sempre ouvia falar que o meu tio era um grande pintor, era um pintor muito famoso. E eu não sei, hoje em dia, eu raciocínio e levo para esse lado. Talvez eu não fosse o neto ou o primo mais bonito, o mais inteligente, aquele menino que era... Eu era o patinho feio. Então, quando eu ouvia falar do meu tio, que era artista, e eu começava a rabiscar, e as pessoas elogiavam meus rabiscos, eu acho que eu queria ter elogio, eu queria ser acarinhado. Então, o desenho me levou a isso, sem eu perceber, hoje em dia, que eu analiso dessa maneira. Então, tudo que eu fazia, eu gostava de mostrar. E eu desenhava muito bem. Com 7 anos, eu fazia um desenho que elogiava a perspectiva e a composição, e aquilo me fazia bem. Então, quando eu descobri isso, que a colagem, até hoje aqui no Brasil, é tida como o soneto, dentro da literatura, a poesia, assim, é meia colocada de lado, não é? E a colagem, dentro das artes plásticas, também é assim. Ela é pelo nariz. A colagem, meu filho faz isso na escola, E eu falei, não, eu vou seguir aí. E como eu fazia a colagem no papel, era problemático, porque tinha que jogar água, tinha que jogar cola, e o papel às vezes era um papel bom, estragava. Aí quando eu descobri a tela, que eu podia fazer a colagem na tela, aí eu tomei conta do espaço. Então já não era mais aquela coisa de me policiar com a
com o meu suporte. E aí eu comecei a pesquisar material. Eu já tinha tido uma bagagem do Festival de Inverno de Ouro Preto. A gente trabalhava com todo tipo de material, com terra, com suco de laranja, com café, com rolha, tudo isso no chão da própria cidade. Então, quando eu comecei a pegar o papel reciclado, o guardanapo de papel, material já arte, né, que é um trabalho indígena, um retalho de uma chita, lápis de cor, tudo que vinha, eu sou um João Catatudo. Aonde eu vou, eu começo a cantar. Sou incapaz de sair do avião sem um monte de guardanapo dentro do bolso. É uma crítica que eu não costumo fazer. Meu trabalho eu não sou de criticar, eu sou de analisar. Mas eu não critico o meu trabalho nesse sentido, assim. Eu acho que eu estou sempre querendo fazer mais, mas não criticando o que eu fiz. E acho que com 12, 13 anos eu já sabia o que era arte, por causa do nome do meu tio, que é um dos grandes impressionistas, Eliseu d'Angelo Visconti, né? Que pintou os afrescos do Teatro Municipal, tudo. Então eu sempre tinha aquela retaguarda do glamour, do elogio, tudo isso. Eu carreguei até boa parte da minha vida, não usava o meu sobrenome. Eu anulei sempre o Visconti, porque eu queria vencer sozinho, eu queria fazer meu trabalho, o José Luiz, meu nome é José Luiz. E isso foi, a minha vida correu sempre assim, nada premeditado, nada estudado, aconteceram as coisas assim, seguidamente. Colégio, festinhas, e eu sempre era convidado para decorar alguma coisa no teatro da escola, era o cenário, era tudo que eu fazia dava certo, e aquilo tudo me fazendo muito bem, até que com 19, 20 anos eu vou trabalhar no centro do Rio, no centro da cidade, pertinho da Escola Belas Artes. Eu fugia, dava minhas fugidinhas lá para Belas Artes, assistia às aulas e tudo, mas era uma coisa que não era aquilo que eu queria. O estudo da anatomia era fantástico, mas na hora de desenhar, meu traço, em vez de percorrer aquela curva bonitinha, eu dava uma arriscada. Era uma rebeldia, mas também sem eu perceber. Eu sempre estava preocupado se era errado ou se era certo, até que eu descobri que se eu andasse mais um pouquinho pela Rio Branco, eu ia chegar no Museu de Arte Moderna. Quando eu cheguei no Museu de Arte Moderna, que eu vi aquilo, as coisas fora do prumo, é isso que eu quero. Adoro quando a pessoa gosta de um trabalho meu e compra, adquire, é maravilhoso. Mas quando ela gosta e não pode comprar, isso me frustra. Não é? Eu não posso fazer concessão? Posso. Dou de presente quando eu vejo que a pessoa gosta e que a minha obra vai para um lugar que vai ter o carinho que eu gostaria de estar tendo. Vou ter naquela hora, mas depois que a obra vai embora, é um filho que está indo para o mundo. Bem, aí viajei, fiz exposições, eu tenho acho que umas 40 exposições pelo mundo, e a minha bagagem foi aumentando até que em 92 eu recebi um convite para me fixar na Europa. Então eu fiquei um tempo na Alemanha, eu tinha uma pessoa que estava mais coordenada, por causa do idioma, que eu nunca aprendi nenhum, falo todos, mas nunca aprendi nenhum. Eu não tenho vergonha de falar errado, eu brinco comigo mesmo, faço oficina em grego, em japonês, fiz em francês, e a passagem da França é uma coisa assim, que está na minha vida, na minha carreira. Sim, e nesse mafuá toda dessas viagens todas, como pintor Paris, 4 anos, que eu tive não vou dizer estúdio, porque era um apartamento, mas era um apartamento pequeno, e eu tinha a chave de um quarto, e o dono me ofereceu essa oportunidade, o privilégio de poder ter um endereço em Paris. Então eu ia e voltava, fiz algumas exposições, fiz alguns trabalhos, e a vivência, olha, para mim foi mais que tudo que eu aprendi no berço familiar, nas escolas, nas ruas. Foi assim, um respeito comigo mesmo, sabe? De eu ver que eu tinha possibilidade de ser eu fazendo a coisa mais simples e mais honesta que eu tenho para fazer, que é a arte, que é a minha arte, que é o trabalho de colagem,
o trabalho de pegar um trapo, de pegar um papel, uma rolha, o que for, e fazer uma criação que as pessoas valorizam, porque veem que aquilo ali tem uma verdade. E gosto também de usar 3 dimensões. Agora estou fazendo os manequins, que eu já fiz algum tempo atrás em Brasília, tinha parado, agora que eu consegui material, então estou fazendo, quero ver se faço uma exposição ainda esse ano, trazendo o universo todo tropitalista em cima dos manequins, ou até de objetos mesmo de cúpulas de abajur, essas coisas que no dia a dia a gente olha e são comportadas. Eu quero dar uma rebeldia com um tratamento lúdico, uma coisa bonita. Me faz muito bem fazer e ver que uma pessoa admira, gosta e leva para casa. Isso para mim é uma coisa que não tem como pagar, sabe? É uma coisa divina. Eu acho que a minha sensibilidade aflora quando uma coisa me incomoda no sentido assim, isso não é isso, pode ser aquilo, e aquilo vai ser isso. Uma metáfora, uma coisa meio simbólica, mas é assim, por que uma rolha de uma garrafa está largada numa mesa, eu não posso pegar essa rolha e fazer ela participar de uma obra de arte? Ela vai me conduzir a uma obra. Então, por exemplo, isso que eu vejo na rua hoje em dia, o grafismo que eu acho fantástico, e aqui em João Pessoa tem artistas maravilhosos, tem um que eu adotei, que fez aqui o teto da minha varanda, tem trabalhos maravilhosos. Agora, há quanto tempo essas pessoas estavam fazendo pichação, ou então não estavam fazendo nada porque não sabiam que eram artistas, nem que podiam ser artistas, porque ninguém olhava para eles com carinho, com oportunidade. Hoje em dia isso, graças a Deus, tem. Então, os artistas renomados que saíram das galerias, saíram do lado comercial, do lado fechado, para colocar suas obras na frente de um prédio, na fachada de um grande prédio, na porta de um shopping, numa praça. Eu acho isso assim, a democracia na arte. Porque a arte não é para estar fechada dentro de uma galeria ou no museu. Tem um museu, tem galeria, sim, mas não é só para ali. Porque uma pessoa que trabalha, ganha salário mínimo e vive com dificuldade, ela não vai entrar nunca no museu, nunca numa galeria. Primeiro que ela tem medo. Aí eu não entendo, eu não sei fazer, eu não sei o quê, ou talvez não saiba. Então não vai. Agora, se ela vê uma obra na rua, na entrada de um prédio, numa praça, numa esquina, dentro de um ônibus, ela vai começar a perceber que se aquilo ali lhe agradou, quem sabe uma oportunidade de visitar um museu, uma galeria, isso não vai tirar daquela pessoa o micróbiozinho da arte, que todo mundo tem, todo mundo é artista, todo mundo faz alguma coisa para dedicar para outra, uma costureira, um cantor, né? Qualquer coisa, uma boa cozinheira, tudo tem arte. Eu vejo assim, é uma tela, é um trabalho, mas quando você vê uma pessoa, você conhece uma pessoa e você gosta, você não quer abraçar a pessoa, beijar, apertar a mão? A arte é igual. Lógico que você não vai chegar com a mão tomando sorvete e pegar, e coisa, você não vai fazer isso numa pessoa também. Se você está com a mão suja, você não vai cumprimentar a pessoa. Mas se você pega e sente, porque o meu trabalho tem textura, isso é um adendo. Eu fiz uma exposição em Brasília, que era Skindô 2000. Eu contei a história do Brasil na minha visão, que era a história que os professores não me contaram. Então, eu recebi uma turma de escola que tinham alunos com deficiência visual. Então, a professora me perguntou se eles podiam tocar. Eu falei, não só eles, todo mundo pode tocar. Tudo que está aqui dentro pode ser tocado. Aí uma menina, isso está registrado. E me emociona muito, porque não sei, nunca mais eu vi essa menina. E a minha sorte, eu sempre vi isso também, das viagens, de tudo, de a imprensa ter ido lá nesse dia e tá fazendo, e focalizou a menina, e saiu no jornal. Então a menina passou a mão numa tela que era das Esmeraldas, sabe, de Bandeirantes.
Então, os bandeirantes estavam procurando as esmeraldas. Então, esse quadro tinha o alto relevo, era um pano verde, todo espetado, como se fosse uma pedra. E a menina começou a passar a mão. E a professora perguntou assim, o que você está sentindo? Ela falou assim, é uma pedra. E você daria uma cor para essa pedra? Verde. Eu desaguei um choro. Como? Que verde? O que é verde para essa menina? Ela deve ter ouvido que pedra é verde. E eram as esmeraldas. E o pano é verde. O pano estava lá. Olha, essas experiências não tem dinheiro que pague, não tem nada. E é uma coisa que está dentro de mim e é o meu grande prêmio como artista. A arte é fazer arte é maravilhoso. A minha arte, apesar de ser muito colorida, ela tem um lado também desse que agora eu descobri aqui, que é mais claro, mais limpo. É uma nova fase que eu já tive na época do nanquim. Na época que eu desenhava era só os traços e o resto era de papel branco, aquela coisa clara. Porque montar uma exposição para mim começa com o título. Eu já tenho o título pronto do meu trabalho. É esse. A próxima é Zeloniando. Então eu vou viajar no meu universo. Vou pegar tudo que eu fiz e jogar aqui em João Pessoa. Como isso seria feito agora? Então vai ser esse trabalho para o segundo semestre aqui em João Pessoa. E com esse trabalho eu quero ir para a Europa. Para as pessoas que me viram, a última exposição que eu fiz foi em 2002, então já tem um tempo, tem 10 anos, né, 11 anos, eu quero que eles vejam o que eu estou fazendo agora. Porque eu acho que se eu fizer para mim estar bem, as pessoas que estão à minha volta, se estiverem mal, eu vou poder ajudar. Porque eu não vou fazer mal. Se eu não puder fazer bem, mal eu não vou fazer. Agora, para mim, eu quero fazer o bem sempre. Porque eu digo assim, dor, você sente a dor, e a dor você não pode cortar. Agora, sofrimento é opcional. Você sofre se você quiser. Eu não sofro. Eu tenho dor. E a dor passa. O meu alimento é a arte. Obrigada por sua companhia também. Tenham todos uma excelente semana. Até a próxima. Tchau, tchau.